Oi pessoal, como é que vocês estão do lado daí? Tudo certo? Eu sou a Catarina e esse aqui é o Crialité. E agora eu tô passando aqui para apresentar o que vai ser a ideia desse vídeo de hoje e como que ela surgiu. Recentemente lá no Instagram do Crialité, eu fiz um post perguntando se as pessoas costumavam ler livros de autores nacionais. Algumas disseram que sim, outras disseram que não têm o costume, enfim, várias opiniões divergentes. Então, pensando nisso, como eu sempre tentei trazer aqui para vocês alguns contos, e toda vez que eu faço uma lista com indicações eu tento colocar contos, enfim, livros de autores nacionais, dessa vez eu vim fazer um especial um pouco parecido com o que eu já fiz aqui no canal antes. Esse aqui não vai chegar a ser um vlog, tá, gente? Mas vai ser um vídeo que vai durar mais de um dia, por causa que eu vou ler aqui com vocês e comentar sobre alguns contos que eu separei pra gente conversar. Um deles, inclusive, eu até já li, e outro eu já comecei, porque eu não quero que esse vídeo fique tão longo, porque eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho de cada um deles e um pouquinho da minha opinião também sobre as obras. Já vou começar aqui falando pra vocês, então, antes da gente iniciar o vídeo, que se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam aqui embaixo pra gente conversar sobre livros juntos, indica o Crialité pros teus amigos, deixa a tua curtida nesse vídeo, que isso é muito importante, assim como o teu comentário, isso ajuda muito no engajamento aqui do canal e faz com que o YouTube entregue o vídeo para mais pessoas. Me sigam também nas outras redes sociais, que são elas o Insta e o Twitter, vou deixar os links na descrição do vídeo. E agora sim, vamos lá, porque eu já quero comentar aqui com vocês sobre um conto que eu conheci recentemente, eu acredito que vocês já devem conhecer também. Ele se chama As 220 Mortes, de Laura Lins, e eu já vi bastante gente aqui no Booktuber comentando sobre esse conto. Ele é de autoria do Rafael Westenfelder. Rafa, me desculpa se eu falei o teu sobrenome errado, tá? Nome difícil a gente sabe, a gente entende bem, né? Eu conheço o Rafa lá do Bookstagram, porque ele tem um Bookstagram também. Eu sabia que o Rafa era autor, mas até então eu não tinha conhecido nenhum trabalho dele, até que eu vi aí alguns vídeos dos booktubers comentando sobre esse livro, que teve bastante gente mesmo falando, e aí eu vi o nome do Rafa lá e eu pensei, eu conheço esse nome aí. Eu já corri pra conhecer o conto, porque eu fiquei com muita vontade de conhecer sobre o que ele ia falar. Eu acompanhava ali pelo Instagram um pouco dos gostos literários do Rafa, então eu fiquei bem curiosa pra saber o que ele ia apresentar pra gente. E ali, em As 220 Mortes, de Laura Lins, a gente vai acompanhar uma história muito envolvente, que é desenvolvida de uma forma bem interessante, eu achei. Aqui a gente vai encontrar a história do Daniel e da Laura Lins, né? O Daniel e a Laura, eles são colegas, mas o que a gente vai descobrindo ao longo do caminho é que eles já se conheciam antes. Existiu alguma coisa ali no passado deles que eu vou deixar pra vocês descobrirem, que afetou o relacionamento deles, mas depois eles se reencontraram. É um conto super rápido de ler, são 53 páginas por aí, pessoal, e eu achei muito interessante como o autor vai colocando pequenas nuances e a gente vai conhecendo a personalidade dos personagens a partir da narrativa em si. Ele não precisa necessariamente parar um parágrafo inteiro pra gente entender o que cada um dos personagens gosta e faz. Eu já queria falar aqui pra vocês que eu fiquei bem espantada, bem surpresa, de forma positiva, com a condução da narrativa. A gente vai acompanhar aqui nessa história o Daniel indo ao encontro da Laura porque ele precisa contar algo pra ela e ela também vai contar uma coisa pra ele. Só que quando ele tá prestes a encontrar com ela, a gente consegue encontrar um pouquinho da dinâmica dos dois, ver como é que funciona a amizade deles, mas quando ele tá prestes a falar pra ela, uma árvore cai em cima da Laura e ela morre. O Daniel desmaia na mesma hora e essa é a primeira das 220 mortes da Laura Lins. Coitada da Laura. O Daniel desmaia, como eu comentei, e ele acorda no outro dia e é exatamente o mesmo dia. Essa história me lembrou bastante, não sei se vocês já assistiram, mas aquele filme que é um terror meio trash, assim, A Morte Te Dá Parabéns. Aqui a gente tem a visão do Daniel tentando entender o que está acontecendo e tentando impedir que a Laura morra, porque ao longo do caminho a gente vai entendendo que tem algumas questões, ele tem algumas regras, se ele evita uma morte, ela morre de outro jeito e ela nunca consegue saber, ele nunca consegue explicar pra ela que ela vai morrer, ela nunca entende. E ele acha então que se ele passar pro outro dia, se ele conseguir virar aquele dia ali,
essa sina dela vai acabar. Eu achei que a forma como o autor conduziu essa questão do looping temporal não ficou cansativa, porque apesar de saber que tecnicamente as mesmas coisas vão acontecer, ele achou uma forma diferente de fazer isso que não me deixou cansada. Me deixou inclusive muito intrigada pensando o que ia acontecer no final da história, porque em um determinado ponto a gente já chega mais perto da morte 220, né? E tá prestes a entender, a descobrir os segredos ali que envolvem os dois, o que eles têm pra contar um pro outro. E também a gente descobre o que acontece no final. Pelo que eu vi, o Rafa já é um fã de plot twists, então eu fiquei meio assim no final do conto, né? Foi um conto super gostosinho de ler. Eu li ele num domingo de manhã, assim, me acompanhou no meu café. E foi uma leitura super gostosa, me distraiu bastante. É aquela leitura perfeita, assim, pra gente esquecer os problemas, pra gente ficar curioso, pra gente ficar intrigado. E o autor sobre conduzir aí uma narrativa muito rica, porque a gente tem questões de arrependimento, desse passado que eles viveram juntos, que não é uma coisa muito legal. Então ele trouxe uma certa carga dramática e personagens também muito reais pra narrativa com problemas. E a gente conhece eles ali através dessas questões. Eu gostei bastante desse conto e foi também aí uma das coisas que me motivou a vir conversar aqui com vocês e fazer essa maratona, esse especial de contos nacionais. Eu espero que venham muitos mais contos maravilhosos aqui para eu poder compartilhar com vocês. E assim que eu terminar de ler o próximo conto, eu conto para vocês qual que é e conto mais sobre a narrativa. Daqui a pouquinho a gente se vê então. Então, gente, eu demorei bastante pra vir aqui comentar com vocês sobre a leitura, mas eu deixei aí, eu gravei um pouquinho eu lendo e tive umas expressões assim, meu Deus, esse conto me deixou assim, sabe? Meu Deus, senti fortes emoções. Eu já esperava isso do conto da Olivia Pilar, né? Porque eu conheço o trabalho dela, já acompanho aí alguns contos, inclusive já indiquei eles aqui pra vocês em outros vídeos. Eu gosto muito de como a Olivia escreve, ela tem uma característica de escrita que é dela. Isso fica evidente quando a gente pega um texto dela e aqui não é diferente. Ela consegue escrever de uma forma muito singela, muito delicada, muito bonita. Nas obras dela, a Olivia costuma falar sobre mulheres que amam mulheres. Ela conta ali a descoberta dessa questão, o início de um relacionamento, ou ela vai contando aí de formas diferentes a construção desses relacionamentos. E aqui a gente vai ter sim esse pano de fundo, a gente vai conhecer a história da Dara e da Bianca. A Bianca é quem vai contar essa história pra gente. Elas são mulheres LGBTQIA+, e negras. E nessa história aqui que a Olivia tá contando pra gente, tem um novo presidente ali assumindo o comando do Brasil e ele tá fazendo tudo ficar ainda mais extremo e pior. Aqui a gente vai conhecer como se deu o relacionamento das duas e como essa questão desse presidente assumindo o governo tá afetando a vida delas e a vida de muitas outras pessoas que são minorias, como indígenas, LGBTQIA+, pessoas negras. Aqui a autora trouxe uma questão, assim, pra gente refletir através dessa história dessas duas personagens. A gente consegue ver a construção do relacionamento delas, a questão do amor que as duas nutriam uma pela outra e como isso teve que ser arrancado de dentro delas por conta da segurança, porque acabou se tornando um risco para elas. Elas não podem dar as mãos na rua, elas não podem trocar carinho, afeto em público. Esse presidente sendo eleito acabou gerando uma onda de ódio gratuito com essas minorias. E acabou que ninguém fez nada. A Olivia fala muito sobre isso aqui também. Ela tem várias frases muito reflexivas que eu até anotei porque eu achei muito interessante o que ela fala sobre essas frases, principalmente ali quando ela comenta pra gente sobre a passividade. A gente vê algo acontecendo, a gente não faz nada, tudo permanece do jeito que tá e a gente dá espaço para o opressor. Então ela trata muito disso aqui. Eu achei esse conto muito interessante mesmo, eu me emocionei com esse conto, eu sou uma leitora assim muito emocionada. E a forma como a narrativa é construída, a gente consegue trazer muito pro nosso mundo, porque não tá muito longe disso, pessoal, sabe? A gente lê aquilo ali escrito no papel, a gente lê aquilo ali na nossa frente, a gente fica assim, meu Deus, nossa, que coisa pesada. Mas aí a gente para refletir sobre acontecimentos que nos rodeiam, que rodeiam
pessoas que passam pelas notícias e a gente vê o absurdo que tá. Eu não imaginava que eu ia refletir tanto com essa história e eu tô muito feliz de poder compartilhar aqui com vocês o trabalho da Olivia, porque além de gostar muito do trabalho dela, esse aqui é mais um dos textos dela que agora talvez vá se tornar o meu favorito da autora. Eu gostei demais do conteúdo que ela fez aqui, das frases, gente, que ela fez, das reflexões que ela traz, do quanto o texto dela, assim, me colocou para refletir em tão poucas páginas, acho que são 16 páginas, eu consegui me aproximar ali daquela questão delas que é tão sofrida, tão dolorida, a questão da separação, a questão de elas terem que aceitar que amar dói, que amar é difícil, que amar exige e que mesmo assim existem pessoas que tornam isso muito mais difícil, se não impossível. Então o texto da Olivia, assim, esse conto dela é pra refletir, é assim, pra gente parar e ficar assim. Meu Deus do céu, Olivia. Meu Deus, foi muito bom, foi incrível. Se deixar, eu vou ficar falando horrores aqui sobre esse conto, porque eu amei ler ele. Foi muito bom ter essa experiência agora. Mas então, gente, amanhã eu volto pra gente concluir aí o último conto que eu quero ler aqui com vocês, que já comecei a ler, mas amanhã eu conto mais. Meu Deus, gente, eu acabei de ler agorinha Lágrimas de Carne, da Fernanda Castro, e eu tô assim, extasiada. O que foi essa história? O que foi essa prosa? O que foi esse texto, essa noveleta maravilhosa que a autora escreveu pra gente? Meu Deus do céu, gente. São tantos elementos mesclados na narrativa e todos eles se conversam. A gente tem questões aqui muito interessantes que a autora aborda por meio dos personagens, muito bem construídos, aliás, vale ressaltar isso aqui também, porque a gente vê uma evolução, ao mesmo tempo que eles se tornam ali alguns estereótipos, não diretamente, a gente acaba desconstruindo eles ao longo do caminho e se compadece da situação de muitos deles. Aqui a autora vai nos levar para um Nordeste completamente fantástico. Ela aborda muita questão de mitologia e da cultura regional. Isso enriquece a narrativa e traz um peso muito maior. Eu me senti super conectada com essa história, super dentro dela, por conta de ser uma história muito visual e muito fantástica nesse ponto. Aqui a gente vai encontrar a história de dois irmãos. A Suindara, ela é uma quase coruja, mas ela é quase uma coruja, mas ela é uma mulher também. E a gente também tem um irmão dela, que é o Carcará, só que diferente dela, ele é um pouco falcão e um pouco homem. Então, assim, esses elementos já tornam a história muito importante, por causa que através desses dois a gente vai discutir indiretamente, né, as ideias que a gente tem sobre o bem, o mal, o bom e o ruim. E isso também vai sendo desconstruído ao longo da narrativa. E em contraponto, digamos assim, a esses dois, nós temos a figura da mãe, que é a mãe adotiva desses dois ali. Ela adotou eles, mas de certa forma ela acaba manipulando esses dois, por causa que eles são ali as figuras que lidam com o pós-morte. Cada um dos dois tem um papel diferente ali naquela questão do pós-morte, né? Um ritual de expurgo, vamos dizer assim, de cada uma das almas para que elas se resolvam antes de ir embora. E a figura da mãe ali, ela é uma carpideira. A carpideira é geralmente uma mulher que vai até os velórios chorar nos enterros, enfim, chorar ali pela pessoa que se foi. Então ela acaba usando muito esses dois personagens. A Suindara, ela já é um pouco mais aquela figura do bem, sabe? Ela já é vista como a certinha, e o Carcará, ele é o mais inconformado. E é ele que vai dar início a toda aquela questão que vai surgir na história, que vai mudar todo aquele plano ali que a gente tá vendo desde o início, porque a gente já chega numa situação em que eles estão basicamente acomodados. A Suindara, principalmente, o Carcará, ele sempre teve ali aquela questão de não concordar e ter as opiniões dele. Isso não torna ele uma pessoa ruim, longe disso, porque a figura da mãe é quase que uma carcereira para ele, principalmente, para os dois, na verdade. E através dela, da mãe, a autora vai trabalhar muitos assuntos como ganância, vingança, e a gente tem também a figura de um personagem que morre e que o Carcará não consegue digerir, não consegue fazer aquele processo, e ele acaba entendendo por que essa pessoa não tá indo embora, por que ela não tá aceitando toda aquela situação. E é aí que a autora move a narrativa ainda mais adiante. Enfim, gente, essa noveleta assim foi sensacional.
Eu tô muito surpresa, positivamente também. Durante esse vídeo aqui foram contos maravilhosos. Os 2 últimos que eu li me pegaram muito de surpresa, eu favoritei ambos. Adorei todas essas experiências. A Fernanda Castro arrasou nesse conto. Foi maravilhosa a minha experiência com essa leitura. Quero com certeza ler mais trabalhos dela, por enquanto eu só conheci esse aqui. Mas olha, já foi um começo excelente, espero poder ver mais trabalhos da autora por aí, espero ver mais pessoas falando sobre todos esses autores que eu comentei aqui pra vocês. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui muito satisfeita, inclusive, pessoal, porque foram, assim, experiências únicas. Foi muito legal trazer essas experiências aqui com vocês, e eu acho que eu consegui falar tudo que eu queria falar sobre cada um dos contos e noveletas, apresentar eles aqui pra vocês e ainda dar a minha opinião, que eu acho que isso é muito importante. Então, deixo aí as minhas recomendações pra vocês, espero muito voltar a falar sobre esses autores aqui com vocês, agradeço muito a atenção, meu beijão pra vocês, e a gente se vê então num próximo vídeo aqui do Crialité.